Sextou! Hoje é a nossa quarta aula. Que legal, perspectiva isométrica. Hoje nós vamos aprender algo muito top. Gente, pegue todo o seu material e vamos lá para a nossa aula. Olá, queridos, meus alunos do 9º ano, professora Valdineia. Queridos, hoje é sexta-feira, a nossa última aula da semana. Graças a Deus, né? Que estivemos aí uma semana abençoada. Bom seria que nós tivéssemos já com as nossas aulas presenciais, mas no momento nós estamos ainda online. Estamos fazendo o melhor para levar para vocês do ensino, da educação, né? Os professores estão aí trabalhando para sempre oferecer o melhor para vocês, como também a nossa instituição de ensino, né? Sempre está preocupada em melhorar cada vez mais e levar para vocês um ensino de qualidade. Queridos, peguem todo o seu material, vamos estudar, ok? Vamos estudar ainda sobre semelhança, nós vamos dar continuidade ainda sobre este conteúdo. Só que hoje, dentro da semelhança, nós vamos ver perspectiva isométrica, isso mesmo, perspectiva isométrica, ok? Então vamos iniciar, vamos para a nossa aula de hoje? Vamos lá. Então olha só, gente. A perspectiva isométrica, não é isso? Olha só, a perspectiva isométrica. Quando nós olhamos os objetos, nós temos a sensação de profundidade, relevo. A fotografia representa os objetos, mesmo de modo que eles são vistos pelo ser humano, pois transmite as ideias de 3 dimensões, comprimento, largura e altura. O desenho também pode passar essa mesma ideia. Para isso, basta recorrer a uma forma especial de representação gráfica, que é a perspectiva. A perspectiva nada mais é que a visão ou a ciência da visão, não é isso? É você olhar um objeto, olhar uma fotografia e você observar que nela, você vai projetar nela o que? Comprimento, largura e profundidade, não é isso? Olha só, então vamos lá. Existem diferentes tipos de perspectiva, entre as quais destacamos a perspectiva isométrica, que mantém as mesmas proporções que o comprimento, da largura e da altura, como eu falei, do objeto representado e cujo traçado é relativamente simples. Olha só, pelo meio do desenho, né, o desenho da perspectiva isométrica se baseia-se em um sistema de 3 semi-retas que representam o mesmo ponto de origem e formam um ângulo de 120 graus entre si. Essas semi-retas recebem o nome de eixos isométricos. Para auxiliar no traçado da perspectiva isométrica, utilizamos um tipo de malha que apresenta uma rede de linhas que formam ângulos de 120 graus entre si e que servem de guias no traçado do desenho. Então, para eu fazer o desenho, eu tenho que ter o que? O desenho da perspectiva isométrica. Eu tenho aqui, ó, a representação por 3 semi-retas, a qual elas formam um ângulo de 120 graus, ok? 120 graus. E ela é representada também, eu posso fazer esse tipo de desenho, como eu falei, nessa malha aqui, ó, a malha isométrica, né? Essa malha isométrica aqui, ela tem aqui, se vocês observarem, elas são formadas por vários triângulozinhos, não é isso? Qual nós vamos formar o nosso desenho, ok? Então vamos lá passar para o próximo slide, o próximo daqui. A matemática em detalhes, nós vamos aqui estar desenhando, ok, uma figura. Tudo começa pelo eixo que nós acabamos de ver aqui, ó, né? Pelos nossos eixos aqui isométricos. Eixos isométricos que formam ângulos de 120 graus, né? Lá no livro de vocês, no final, ok, tem a malha isométrica. Vocês vão utilizar para fazer as atividades que vai ser solicitadas mais aí na frente, tá bom? Então vamos lá
fazer esse desenho aqui, ó. Vamos observar passo a passo o traçado da malha isométrica de um prisma de base retangular, ok? O prisma de base retangular de de dimensões, 6 comprimento, 2 de largura e 4 de altura. Lembre-se de que alguns elementos importantes como base, face, lateral, aresta e vértice devem ser considerados no traçado do desenho. Então vamos lá para o desenho. O primeiro passo é o seguinte: nós vamos traçar, né, os nossos eixos isométricos. A malha isométrica trace levemente à mão livre os eixos isométricos, indicando os pontos A, B e C na largura, o comprimento e a altura sobre cada eixo. Olha só, gente, vamos traçar. Aqui ele disse que o comprimento vale aqui, ó. Deixa eu tirar meu rosto aqui, vou botar para cá que fica melhor. O comprimento aqui, ó, ele vale 6 aqui, ó. Ó, 6 comprimento. Então vamos lá. Então, da letra A, né? Letra A, B e C. Aqui, ó, a letra A, no caso aqui, tá valendo só 2, né? Que é a largura, 2 centímetros aqui de largura e 4 de altura. 4, 1, 2, 3, 4. E o comprimento, 6. Vamos lá contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, uma distância de uma para outra. Vocês estão vendo aqui que ele traçou aqui os pontos, o ponto A, B e C. Cada um ele deu aqui, ó, mas quanto é que mede aqui, né, o comprimento, a largura e a altura, ok? Então vamos lá para o próximo. Segundo passo, o que ele fez? A partir dos pontos B e C, tá aqui o ponto B e C, onde você marcou o comprimento e a altura. Deixa eu ver onde é que vou colocar. Vou colocar aqui por enquanto, tá bom? Meu rosto aí daqui, a gente poder ver lá. A partir dos pontos B e C, onde você marcou o comprimento e a altura. Ponto B e C. Você marcou o que? O comprimento, não é isso? E a altura. Comprimento e a altura. Certo? Trace 2 linhas isométricas que intersectam, que determinam a face da frente do prisma. Então eu tracei aqui o comprimento e a altura, eu vou traçar 2 linhas aqui, ó. Essa e essa aqui, ó, ok? Que intersectam, ou seja, que elas se cruzam aqui. Já formei aqui a face desse prisma, ok? Então vamos para o próximo passo. O terceiro, a partir dos pontos A e B, onde você marcou a largura e o comprimento, não é isso? Largura e o comprimento. Trace 2 linhas isométricas que se intersectam e que determinam a face superior do prisma. Tá aqui, ó, A e B, tá? Eu vou a largura e o comprimento. Eu vou traçar mais 2 linhas, tá aqui lá em cima, ó. Aí eu vou traçar a parte superior do prisma. Tá aqui, ó, elas intersectam, elas se cruzam aqui. Vamos para o próximo passo. Quarto agora. Para determinar a face lateral do prisma, a parte lateral agora, trace 2 linhas isométricas a partir dos pontos A e C. Tá aqui, ó, eu tenho aqui a largura e tem a altura lá, não é isso? A e C, lá embaixo. Onde você indicou a largura e a altura. Vamos agora traçar, né, mais 2 linhas para indicar aqui a parte lateral do meu prisma. Olha só, essa linha aqui e a última lá de baixo, as duas estão intersectando, ok? Então tá aqui o meu desenho, ó, já fiz o meu prisma aqui, não é isso? Vamos lá, ficou assim, ó, o meu desenho. Tá aqui, ó, vocês viram? Eu desenhei na linha aqui pelo eixo isométrico e diz assim, ó, agora seu desenho, só um minuto, vou voltar aqui.
Agora seu desenho da perspectiva isométrica está pronto. Não se esqueça de apagar as letras A, B e C, né? Que foi apagado aqui para vocês enxergarem direitinho. Os excessos de linhas auxiliares da construção e ressaltar o traçado da figura final, né? Então, o que nós fizemos? Ele apagou aqui a letra A, B e C e apagou esses excessos aqui, ó, que estava sobrando para fora do desenho. Né? Depois que ele apagou, ficou esse desenho bonito que vocês estão vendo aqui do meu prisma quadrangular, não é isso? Olha só, esse outro desenho aqui vai ficar para vocês. Vocês vão lá no finalzinho do livro de vocês e vocês vão desenhar, tá? Tem um material de apoio lá no final, tem a malha quadriculada, vocês vão desenhar aqui este objeto, tá? Este sólido aqui, ó. Agora é sua vez. Utilizando a malha isométrica disponível no material de apoio, reproduza o modelo ao lado. Ok? Então, olha só, dentro ainda da semelhança também, nós vamos estudar o que ainda? Perspectiva linear, né? Então, vamos lá. O que é isso? Na fotografia apresentada na abertura do capítulo, podemos identificar dois elementos importantes que nos dão a noção de profundidade e que auxiliam na realização de desenhos em perspectiva. Observe que as linhas que formam a pista de corrida parecem se encontrar em um ponto sobre a linha do horizonte H. O ponto para onde convergem essas linhas é conhecido como ponto de fuga, F. Veja que as linhas que são paralelas, na realidade, não aparecem ser paralelas na imagem em perspectiva. Então, olha só, gente, eu sei que essa linha do horizonte aqui, ó, eu vou observar uma figura, uma fotografia, certo? Uma fotografia normal, o qual eu vou ter lá no finalzinho, lembra que tem todas essas linhas aqui, ó, elas vão se converger, elas vão se encontrar num ponto lá no final, né? Lá na linha do horizonte. A linha do horizonte, ela divide o céu da terra, ok? Então, elas se encontram aqui no ponto de fuga, que é o ponto F. O observador, ele vai observar, né, sempre essa fotografia aqui, ó, no caso, essa linha de corrida, ela vai observar, ó, que todas essas linhas aqui, elas estão se encontrando em um único ponto, que é o ponto de fuga, certo? Aí eu tenho essas outras aqui, ó, essas linhas que elas são o quê? Elas são paralelas, não é isso? São paralelas as linhas. Vamos ver outra. A convergência de linhas para o ponto de fuga cria a ilusão de profundidade, não é isso? Se você observar, ó, cria essa ilusão aqui de profundidade, que está se encontrando essas linhas, observando de frente aqui, né? Em um único ponto lá, que é o ponto de fuga. Essa perspectiva tem origem em um sistema de projeção cônica e é conhecida como perspectiva linear, ó, trabalhando com linhas. No entanto, há retas paralelas na realidade que se mantêm paralelas na fotografia. Observe a imagem e explique como esse tipo de situação se apresenta na fotografia a seguir. Olha só, vamos responder aqui, né? Como eu falei para vocês, essas linhas estão se encontrando no ponto de fuga. As linhas que são paralelas na linha do horizonte se mantêm paralelos na fotografia, ok? Elas se mantêm paralelas na fotografia. Então vamos lá, olha só, esse observador. O observador aqui é o objeto, os raios projetantes, onde você está projetando uma imagem lá que você está observando. Esse aqui é o plano de projeção, como eu falei para vocês, que para eu poder projetar essa imagem eu tenho um plano de projeção, ok? Isso aqui é uma projeção cônica, é você observar o objeto, né? E aqui ele está o quê? Ele está, aqui você está vendo ele pequeno, aqui ele já aumentou, não é isso? Depende muito do ponto de vista, como você vai olhar esse objeto. Na realização
do desenho em perspectiva linear, temos que começar pela escolha da posição da linha do horizonte e do ponto de fuga. Podemos considerar um ou mais pontos de fuga. Para que você compreenda o processo, vamos desenhar um paralelepípedo em perspectiva utilizando o ponto de fuga. Então vamos lá, ele desenhou aqui um paralelepípedo, ok? Deixa eu ver onde é que vou colocar meu rosto. Eu vou colocar por enquanto por aqui, tá bom? Só para você entender. Olha só, para eu desenhar esse paralelepípedo, ele traçou primeiro a linha do horizonte aqui, ó, que é o H, tá bem aqui, ó, tá? E o ponto de fuga tá aqui, o F. Conforme você for mudando esse ponto de fuga, você vai enxergar esse paralelepípedo de vários ângulos, tá bom? Ó, desenhamos um retângulo e a linha do horizonte H, como eu falei para vocês, paralela aos lados horizontais do retângulo. Posicionamos sobre a linha do ponto F, que será o ponto de fuga. Ele pode estar em qualquer projeção sobre essa linha, ok? O ponto de fuga, eu posso mudar ele. Conforme eu mudar, vai mudar também aqui. Você vai observar de vários lados aqui, como eu falei, esse paralelepípedo. O segundo ponto diz assim, ó, traçamos as linhas unindo cada vértice do retângulo ao ponto F. Tá aqui, ó, eu vou traçar as linhas, vou levar até o ponto F, que é o ponto de fuga, ó, só a partir do vértice. Aqui até o ponto F, ó. Tracei esse e esse aqui. Pronto, já estou começando a fazer o meu desenho. Vamos para o próximo passo. Desenhamos a aresta superior de trás do paralelepípedo, paralela à linha H. Depois traçamos a aresta de laterais superiores que estão faltando. Tá aqui, ó. Essa aresta aqui, ó. Certo? Ele traçou ela e depois aqui as das laterais aqui, ó, ok? Que são as paralelas. Ele desenhou. Já está formando aqui o paralelepípedo, ok? Então vamos lá, olha só. Para finalizar, desenhamos as arestas do paralelepípedo que não são visíveis usando linhas tracejadas e apagamos as demais linhas. Pronto, aqui ele apagou, né, as demais linhas e só fez aquelas linhas tracejadas aqui, ok? Então ele já formou aqui, né, a figura dele, que foi o paralelepípedo. Aqui, ó, tem mais outro exemplo, ó. Verificando, conforme for eu mudar o ponto de fuga, é como se eu estivesse observando o desenho de lados diferentes. Ó, a posição que o objeto é representado depende da localização do ponto de fuga sobre a linha H, que é a linha do horizonte. Note que quem observou e desenhou o bloco estava com os olhos acima dele. Não é isso? Ao mudarmos as posições da linha H e do ponto de fuga F, alteramos o ângulo de visão, ok? Conforme eu mudar aqui, ó, o F, que é o ponto de fuga, eu vou mudar também aqui as posições, não é isso? O ângulo de visão. Esse daqui, por exemplo, ó, o ponto de fuga está bem aqui, ó. As linhas estão projetando aqui, ó, até o ponto de fuga. Aí eu vou agora para esse outro. Eu mudei, ele está aqui nessa posição. Agora eu vou colocar ele mais para cá para frente. Está aqui, ó, na linha do horizonte. Coloquei ele aqui, já me deu um outro aqui ângulo de visão. É isso dessa figura. Agora eu vou mudar ele. Coloquei ele, isso na parte de cima, olhando, né? A parte de cima. Agora eu vou colocar na parte de baixo, a linha do horizonte, ó. Aí o F tá aqui, já olhei, já estou olhando, observando, né? Como se fosse olhando já para baixo a figura. Ó, já troquei aqui também. Mudei mais um pouquinho para frente, já mudou a posição. Né? Qual a posição relativa entre as arestas verticais desses sólidos? As arestas verticais desses sólidos são paralelas entre si, né? As arestas são paralelas entre si, como nós podemos observar aqui, ó. As arestas são a interseção entre as faces. Vamos para o próximo slide. O próximo aqui ainda é outro exemplo, não é isso?
de projeção aqui dessa figura com ponto de fuga na linha do horizonte. Complete o desenho a seguir construindo o cubo em perspectiva conforme os passos indicados no modelo anterior. Olha só, agora nós vamos construir um cubo. É isso, olha só. Aqui é a linha do horizonte, aqui é o meu ponto de fuga. E lá começa tudo pela frente, ó, no quadradinho. Aí dos vértices eu vou traçar aqui as linhas, ó. Até o ponto de fuga. Eu tracei esse aqui dos vértices, esse e formei esse outro quadradinho aqui menor. Então esse aqui é o meu cubo, né? Vamos lá para a letra C. Considere um cubo real com objeto de forma cúbica e compare-o com um desenho feito no item B. Quais as diferenças entre o objeto real e o seu desenho nesse tipo de perspectiva? Uma pergunta, né? Olha só, considere um cubo real ou um objeto em forma cúbica e compare com um desenho feito no item B. Quais as diferenças entre o objeto real e o seu desenho nesse tipo de perspectiva? Aí a resposta depende da percepção de cada um. É importante, né, que você, aluno, que desenhou a perspectiva, nos dê, só um minutinho, nos dá a ideia de profundidade e tridimensionalidade e a impressão de que a figura, de certa forma, parece deformada. Não é isso? Então, dá essa ideia de profundidade e de tridimensionalidade, de comprimento, largura e profundidade. A letra D. Qual a posição do observador em relação ao cubo? Ela está à esquerda do cubo, né? Como nós podemos ver, pela posição da linha do horizonte, o observador está olhando o cubo pela parte de baixo. Ele está olhando pela parte de baixo o cubo, né? Porque o ponto de fuga está aqui abaixo. Ok? Bom, vamos agora para nossas atividades. Agora é com você. Essa primeira questão aqui, já está aqui, ó, a linha do horizonte. Considere o quadrado e a linha do horizonte de casa abaixo. Defina um ponto de fuga sobre essa linha e complete o desenho para construir um cubo em perspectiva. Você vai construir o seu cubo agora, tá bom? Você vai definir onde você vai colocar aqui o ponto de fuga. Aqui é a linha do horizonte. Você vai traçar em qualquer parte que você quiser aqui o ponto de fuga e vai traçar a partir dos vértices as linhas, tá bom? Para você estar aí desenhando o seu cubo. Ok? Você vai desenhar e vai mandar para mim, vai mandar no meu WhatsApp, tá bom? Olha só, essa outra questão. Observe o traçado do início de um esboço de um prédio em perspectiva. Crie o próprio edifício utilizando os conhecimentos de perspectiva em um ponto de fuga. Olha só, ele está observando agora um prédio. Aí, olha só, esse observador está aqui no ponto de fuga. O que ele está observando? Essas linhas aqui, elas estão indicando aonde está o ponto de fuga. Ó. Observe que esse observador, ele está só fazendo as projeções aqui das linhas, ó, nessa parte aqui, ó, na parte da janela, ó. Estão vendo aqui, ó, só na parte das janelas, né? Todos estão traçando aqui as linhas em direção ao ponto de fuga. Você vai imaginar, essas linhas são imaginárias, ok? Você vai observar e vai ver vários pontos aqui, várias linhas se encontrando com o ponto de fuga, ok? Aí, esse exemplo aqui, eu vou falar um para vocês e depois você vai fazer o outro. É possível também a gente estar identificando essas linhas, né, a partir do ponto de fuga em imagens, em fotografias, ok? Como nós falamos no início, a ideia de linha do horizonte e de ponto de fuga também pode ser percebida nas fotografias. Em cada imagem a seguir, desenhe as linhas que convergem para o ponto de fuga. Você vai desenhar as linhas que estão convergindo, que estão indo até a direção do ponto de fuga. Você vai observar, como eu falei, essas linhas, tá bom? Olha essa imagem aqui, ó. Se você observar, ó, daqui lá para o final, que o ponto de fuga está lá no final, entre a linha do horizonte,
você está observando que tem aqui as linhas, né? As linhas aqui, ó, perto da árvore aqui, ó, no final da árvore, né? Está ligando aqui no meio da árvore, mais em cima da árvore, estão ligando aqui esses pontos, essas linhas até o ponto de fuga, ok? Você vai levar essas linhas convergentes até o ponto de fuga nessa questão. Aí, aqui nessa outra imagem, você também vai fazer do mesmo jeito. O ponto de fuga está lá e você vai observar onde é que vai ficar aí essas linhas convergentes, tá bom? Que está se encontrando até no ponto de fuga. Aí é com você. Essa outra questão também aqui, ó, você vai estar também fazendo onde está o ponto de fuga desse lado aqui, observando onde é que está as linhas, observando a janela, o final, a calçada, e desse lado também outro ponto de fuga, tá bom? Ó, a figura a seguir mostra um projeto feito com dois pontos de fuga, que tem dois pontos de fuga desse lado e desse. Você vai definir onde é que eles vão estar. Desenhe as linhas que convergem para cada um desses pontos, em seguida trace a linha do horizonte, ok? Então vamos lá, gente, para nossa atividade adaptada. A nossa atividade adaptada da semana é a seguinte. Também, olha só, você vai definir aonde é que está o ponto de fuga dessa imagem, tá bom, meu aluno? Olha só, primeira questão, localize o ponto de fuga, observe o exemplo ao lado, aqui, ó. Eu tenho o ponto de fuga onde essas linhas estão convergendo até eles. Esse aqui é a linha do horizonte e as linhas convergentes estão saindo dos vértices, ok? Está encontrando aqui no ponto de fuga. E aqui nesse exemplo, onde é que está o ponto de fuga? Você vai me indicar aonde que está o ponto de fuga, tá bom? Então vamos lá para a próxima questão. A próxima questão diz assim, ó. Diz assim, 2. Trace as linhas a partir do ponto de fuga do retângulo e veja que sólido você desenhou, ok? Então você vai aqui, ó, traçar as linhas convergentes, como nós falamos, ó, a partir do ponto de fuga do retângulo. Aí você vai dizer o que você desenhou. Aqui tem um exemplo aqui do lado. Como é que você vai fazer? Aqui é o ponto de fuga, a linha do horizonte. Você vai, a partir dos vértices, você vai estar traçando aqui as linhas, não é isso? Ok, gente? Então, olha só. Eu espero que vocês tenham entendido todo esse conteúdo, ok? Essa semana foi uma semana, graças a Deus, que todos os alunos aí realmente participaram. Muitos alunos participaram, fizeram as suas atividades que foram solicitadas, mas teve alguns também que ainda tiveram dificuldade em responder as atividades, principalmente as atividades que foi para você fazer no caderno, tá bom? É importante que você participe, que você assista as videoaulas, preste atenção, né, nas aulas que estão sendo ministradas através dos vídeos, porque tem aluno que ainda falta se adaptar um pouco a essa realidade, não é isso que nós estamos vivendo. E você tem que fazer também a sua parte, nós estamos fazendo a nossa. Se todos nós trabalharmos juntos, aí vai dar certo sim, ok, gente? Então, meus alunos queridos, a nossa aula de hoje ela foi bem interessante. Vocês observaram aí, né, na perspectiva isométrica, que é possível você, através das fotografias aí, analisar essas linhas convergentes, né, que elas se encontram num ponto. Se você observar, elas se encontram num ponto, que é o ponto de fuga. E lá no finalzinho tem a linha do horizonte, do horizonte que divide o céu da terra, não é isso? Nós podemos observar, está aí até num prédio também nós observamos que nós podemos traçar também essas linhas convergentes. Aprendemos também a desenhar os sólidos
sólidos geométricos na malha isométrica a partir dos eixos isométricos, não é isso? Cada um vale o quê? 120 graus. Através desses 3 eixos você poderá desenhar alguns sólidos, não é isso? Foi muito interessante a nossa aula de hoje, aproveitosa. Então, gente, coloque em prática tudo aquilo que vocês aprenderam hoje, tá? Coloquem em prática, pesquisem, vão a fundo, porque essa parte é uma parte muito interessante, principalmente quem vai fazer engenharia também. É muito legal, né? Então, um ótimo final de semana a todos, tá bom, gente? Fica com Deus e até logo.